Check-up no rádio, hoje com o médico Otorrino Toino Lobo. Doutor Toino, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia a você, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela acolhida, meu amigo. Muita chuva, graças a Deus, né? Tem melhorado bastante e ainda vai melhorar mais. Se Deus quiser. Tá animado? Agora eu tô. Muito bem. Como é que funciona o ouvido humano? Eu quis trazer essa conversa, esse tema, para satisfazer a curiosidade de muita gente. Um tema que pouca gente nem imagina como é que se dá o funcionamento do ouvido humano, do ouvido de uma forma geral, dos seres vivos. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer como é que funciona o ouvido humano. Nós temos 3 segmentos no nosso ouvido. A gente já falou disso aqui outras vezes, como é a anatomia do ouvido, mas hoje, além da anatomia, vai falar de como é o funcionamento desse ouvido. Então, a gente tem 3 segmentos. O primeiro segmento é o ouvido externo. O ouvido externo é a orelha, essa parte que a gente fica visível do lado de fora, né? E o conduto auditivo externo, esse canal do ouvido que muita gente, que a gente sempre bate nessa tecla, insiste em cutucar com o cotonete e querer limpar, que também está errado. Então, esse conjunto aí chama-se ouvido externo. A orelha, a concha auditiva com o canal auditivo externo, o conduto auditivo externo. A função dessa área é uma função mais limitada, é só da passagem ao som, na verdade. A orelha ela funciona como se fosse um funil, capta as ondas sonoras, empurrando essas ondas sonoras para dentro do conduto auditivo, e esse conduto auditivo nada mais faz do que dar passagem à onda sonora, ao som, tá certo? Então essa é a função do ouvido externo, é uma função mais simples. Já o ouvido médio, que é o próximo segmento, já tem uma função bem mais importante. A gente começa com o ouvido médio com o tímpano, com a membrana timpânica. Após a membrana timpânica, a gente tem 3 ossículos, os menores ossos do corpo humano, que são martelo, bigorna e estribo. O martelo é ligado ao tímpano e é ligado, pelo outro lado, à bigorna. A bigorna, de um lado, é ligada ao martelo, do outro lado, é ligada ao estribo. Digamos que é o osso do meio. Quem estiver imaginando como é que pode funcionar, olhe para o seu próprio dedo. A gente tem as 3 falanges, são 3 ossinhos que tem no dedo de cada um. Digamos que a do meio é a bigorna, o de uma ponta seria o estribo, da outra ponta seria o martelo. O martelo é ligado ao tímpano. A outra extremidade, que é o estribo, é ligada ao ouvido interno, que é o terceiro segmento. A última parte do ouvido que a gente vai falar já dele. Então, como é que funciona o ouvido médio? A hora que o som chega ao tímpano, ele provoca uma vibração dessa membrana, como um bumbo, quando a gente bate um bumbo que vibra e produz aquele som. A vibração do tímpano não produz um som que outras pessoas ouçam, mas é essa vibração que vai levar o som até o ouvido interno e daí para o cérebro. Então, quando o tímpano começa a vibrar, cada um pegue aí uma mão, encoste a mão esquerda, vamos supor assim, na ponta de um dos dedos, do dedo indicador, e faça uma vibração na mão esquerda. Vai ver que essa vibração é transmitida para o movimento dos 3 ossinhos do dedo. Então é mais ou menos assim que funciona o ouvido médio. O tímpano está vibrando, essa vibração é transmitida para um dos ossinhos, que é o martelo, e de um em um ele vai provocando um movimento entre esses ossos. E o último desses ossinhos, que é o estribo, ele funciona como um pistão. Ele faz um movimento como se fosse entrando no ouvido interno e saindo, entrando e saindo, e isso vai provocar, como a gente verá a seguir, uma onda líquida. O ouvido interno é preenchido por líquido, e essa onda líquida é quem vai fazer a gente ouvir. Então esse aí é o movimento do ouvido médio, é assim que funciona o ouvido médio. O último segmento do ouvido, que é o mais nobre, muita gente pensa que a parte mais nobre é o tímpano. Não é. A parte mais nobre é o ouvido interno, que é essa que a gente vai falar agora. O ouvido interno é como se fosse um tubo de osso enrolado sobre o próprio eixo, como fazendo um caracol, tá certo? Dentro desse caracol, a gente tem preenchendo esse caracol líquido e tem um tapete de células, chamadas células ciliadas, é como se fossem uns pelinhos. Que tem cada uma dessas células tem uns pelinhos. Então, quando o estribo faz esse movimento de pistão que eu falei para dentro do ouvido interno, ele vai provocar uma onda líquida, como se a pessoa estivesse jogando uma pedra ou percutindo um líquido qualquer numa vasilha com um objeto entrando e saindo, que ele vai fazer aquela onda líquida que a gente já conhece quando qualquer objeto bate na água. Então essa onda líquida vai percorrer todo o interior do ouvido interno
e vai ser captada essa vibração por aquelas células que eu falei que tem os pelinhos. Esse pelinho vai mandar a informação através do nervo auditivo para o cérebro, e a gente, cada sonzinho que está ouvindo, é esse mecanismo que ocorre. O ouvido médio começa a vibrar no tímpano, transmite a vibração para os 3 ossículos, o último ossículo faz uma vibração no líquido que tem dentro do ouvido interno, que é captado essa vibração pelos pelos do ouvido interno, pelas células ciliadas, e é enviado dessa forma como som para o cérebro. É esse o mecanismo que a gente desenvolve a cada sonzinho que é percebido por nosso organismo. A minha voz agora, quem está ouvindo, está funcionando dessa forma. Se a gente bater aqui na mesa, o mesmo mecanismo, e aí vai trabalhar em diferentes frequências de faixa de som. Mas, de qualquer forma, de uma forma mais simplificada, é assim que funciona o ouvido interno. Sabendo disso, aí a gente vai tentar falar agora o que pode causar a falha do funcionamento desse sistema, tá certo? Então vamos de novo de fora para dentro. No ouvido externo, o que é que pode causar a falha? Qualquer mecanismo que obstrua a passagem do som. O acúmulo de cera quando fecha o canal, o acúmulo de alguma secreção provocada por infecções, o acúmulo de pele que descamba decorrente de algum processo inflamatório. Tudo que fecha o canal pode atrapalhar a condução do som e diminuir a audição. Então começa na parte externa. No ouvido médio, tudo que atrapalha esse sistema de vibração do tímpano, quer dizer, o tímpano que for perfurado, que tem uma perfuração timpânica que vai diminuir a área de vibração e, consequentemente, vai diminuir a condução do som. Qualquer problema na cadeia ossicular, nessa junquinha entre os ossos, a pessoa pode ter uma desarticulação de cadeia por um acidente, às vezes sofre um acidente, fratura um dos ossos ou desarticula a cadeia, ou essa junta entre os ossos pode enrijecer, que isso é uma doença que geralmente chama-se otosclerose, fica dura a junta e o ossinho não tem como se movimentar. Dentro do ouvido médio, além dos ossículos, é para ter ar. Se não tiver ar, tiver secreção, tudo isso pode limitar o funcionamento do ouvido médio e aí também causar perda de audição. E qualquer afecção do ouvido interno, ela é mais grave. O último segmento, que é essa célula ciliada que a gente falou, ele é muito nobre, como eu falei, e de um tecido também muito nobre, que é o tecido neurológico, que não se regenera. Então, qualquer lesão que ocorra na parte do ouvido interno, ela é passível de não ocorrer regeneração, ser definitiva a perda. Então, geralmente, quando a gente vai envelhecendo, essas células vão perdendo naturalmente a função, isso aí é um processo natural, não é doença. Mas tem muitas doenças, a surdez súbita, por exemplo, que é uma afecção que a pessoa hoje está boa, amanhã perde total ou parcialmente a audição de um ou dos 2 ouvidos. Então, esse é um quadro de urgência, a gente tem que tratar sempre muito precocemente, porque se demorar, a chance de recuperar é praticamente nula. Tratando no início, existe chance, embora não de 100% de recuperação. Então, as afecções do ouvido interno são sempre urgentes. Qualquer problema que surgir no ouvido interno tem que ser tratado precocemente, exceto o processo natural de envelhecimento, que a gente não tem como reverter. Doutor Enio, o ouvido ele é a parte mais inteligente do nosso corpo, porque eu pergunto isso porque, por exemplo, como é que se explica o fato de eu gostar de ouvir determinadas coisas, uma música boa, né, e ter aquela antipatia por aquela voz, eu não aguento ouvir essa voz, eu não aguento ouvir isso. Como é que se explica isso? O ouvido é um mecanismo espetacular de funcionamento. Quem criou o ouvido, Deus, a natureza, dependendo da crença de cada um, criou de uma forma muito perfeita. É uma perfeição o funcionamento. Eu falei aqui de uma forma mais simplificada, obviamente, tem umas particularidades que não cabe a gente tentar explicar aqui, porque é muito detalhada, muito específico para a área médica, especificamente para a área otorrinolaringológica. Não convém a gente tentar explicar esses detalhes. Mas é de uma perfeição que a gente não consegue nem imaginar como quem criou imaginou tamanha perfeição. Assim acontece também com os olhos. A perfeição de funcionamento do sistema visual da gente é imensa. Assim acontece com o sistema circulatório, assim acontece com o sistema respiratório. O ser vivo, como um todo, ele funciona de uma forma muito perfeita, principalmente o ser vivo mais evoluído, obviamente. O cérebro, então, eu acho que a parte mais impressionante de funcionamento é o nosso cérebro.
Então, o conjunto de tudo isso funcionar em harmonia, para mim é que é a maravilha da vida. É uma coisa realmente que chama muita atenção, a perfeição e a sincronia entre todos esses sentidos. Não diria que um sentido é mais importante do que o outro, o ouvido é mais especial do que a visão ou do que o tato. Você imagina, se você não tivesse tato, você vai, se aproxima do fogo, queima a mão e não se percebe que está se queimando e não faz a remoção instintiva, instantânea como é para ser. Então, é tudo muito perfeito, a sincronia entre tudo é que para mim é a maravilha da vida. Agora, a gente precisa adotar alguns cuidados no dia a dia com o ouvido, por exemplo, e existem cuidados básicos que às vezes a gente nem percebe, nem coloca em prática? Por ser tão maravilhoso, por ser tão perfeito, ele é também muito sensível. O ouvido é um órgão muito sensível e que não pode ser submetido a nada de extremos. Então, todo fator extremo pode ser um fator de risco para o ouvido. Principalmente som. Obviamente, se a função dele é ouvir o som, os extremos de som podem prejudicar o ouvido. Então, aquelas pessoas que gostam de ouvir som alto demais, as pessoas que trabalham expostas a ruído, tem que ter uma proteção auditiva. A pessoa que está dentro de um ambiente com muita máquina funcionando e trabalhar sem essa proteção vai pagar o preço disso no futuro. A audição vai ser prejudicada. Então, quem se expõe a muito ruído, proteger. Não deixar de usar o protetor auditivo nesses ambientes muito ruidosos. Som alto demais, perder esse hábito. Isso só para falar em relação à proteção contra o excesso de ruído. Em relação à doença, surgiu qualquer coisa no ouvido, tratar cedo. Como é um órgão muito delicado, às vezes a pessoa retarda o tratamento, retarda o diagnóstico. Quando vai descobrir o que era o problema e que vai tentar tratar, pode ser tarde demais. Então, surgiram problemas no ouvido, não retarde a investigação, não retarde o diagnóstico e muito menos o tratamento. Tem que ser instituído tudo muito precocemente para minimizar o risco de problemas no futuro. Agora, a partir de quando começa o sinal de alerta? Quando é que eu percebo de que eu preciso procurar o otorrino para poder cuidar do meu ouvido? Tudo que se sentir no ouvido e que persista por mais de um dia, 2, deve ser investigado. Vamos lá, quais são os sintomas mais comuns? Zumbido, aquele barulhinho que você não sabe por que está sendo gerado no seu ouvido. Está ouvindo um zumbido, um apito, um chiado, qualquer coisa que seja. Dor, secreção drenando através do conduto auditivo, diminuição na audição. Qualquer desses sintomas é um sinal de alerta. Então, apareceu, não sabe o que é, demorou um dia, 2 e não se autorresolveu, procurar precocemente o tratamento, tá certo? Porque, como eu disse, pode ser do ouvido externo, que é mais simples de resolver, pode ser do ouvido médio, que não é tão simples, mas é passível de resolução em quase todos os casos, e pode ser do ouvido interno, que se demorar, com certeza vai ficar uma sequela para o resto da vida. Então tem que se tratar cedo para que evite problemas no futuro definitivos. E quando você tem a audição aguçada, quando você escuta muito, bem mais do que qualquer outra pessoa, isso também digamos assim, isso é uma patologia nesse caso? Não é patologia, não. Como todos os órgãos, a gente tem algumas pessoas mais eficazes e outras menos eficazes. Tem gente que tem, de uma forma inata, uma tendência à prática de esportes, tem a parte osteolocomotora muito boa, muito bem desenvolvida desde cedo. Aquele atleta nato, que se fizer atletismo corre bem, se jogar futebol joga bem, se for para o basquete tem essa facilidade também. Então, digamos que ele tem essa tendência inata. Da mesma forma são os outros órgãos. A visão, tem gente que tem a visão espetacular, vê muito melhor do que a maioria das pessoas. A audição também, tem gente que tem uma audição muito boa, chega aos 70, 80, ouvindo bem ainda, isso acontece. E isso é inato, não chega a ser um problema, entendeu? Pelo contrário, é uma virtude, é um dom, é um presente de Deus. A audição envelhece? A audição envelhece, como todo o nosso corpo. Raro a gente ver uma pessoa de 70, 80 anos ouvindo tão bem quanto na juventude. Acontece, mas é uma exceção. Muito poucas pessoas vão chegar à velhice ouvindo tão bem quanto na juventude. É um caso raríssimo mesmo. A grande maioria, à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade auditiva também. E, na maioria das vezes, é um quadro irreversível. Como é próprio do envelhecimento, se alguém conseguiu
o Elixir da Juventude, eu também quero tomar um golinho dele, porque Também quero. faz parte da nossa natureza envelhecer e um dia morrer. Então, assim também é a audição, ela vai diminuindo a capacidade, vai realmente envelhecendo e não existe um remédio para recuperar esse tempo perdido, esse tempo passado, na verdade, não é perdido. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Doutor Enio, bom dia. Meu filho fez uma vez lavagem no ouvido esquerdo e no ouvido direito. Estava cheio de cera seca no ouvido em todos os dois. Aí estou com um problema no meu ouvido direito, que eu estou escutando muito longe. As pessoas quando falam comigo falando, gritando, né? Não estou ouvindo muito bem. E aí, o que é que pode ser? Pode ser uma afecção em qualquer dos 3 segmentos, como a gente falou anteriormente. Pode ser no ouvido externo, aí pode ser cera, pode ser rolha epidérmica, que é acúmulo de pele que tampa o conduto auditivo, pode ser alguma secreção que acumulou e tampou. Tomara que seja isso, que dá para resolver em qualquer época. Pode ser algum problema do ouvido médio, que já é acúmulo de secreção dentro do ouvido médio, decorrente de alguma gripe, algum resfriado, de uma crise de rinite. Pode ser um problema do ouvido interno, que se for do ouvido interno, e se já fizer bastante tempo, ela pode ser que nem consiga mais recuperar essa perda que ocorreu. Então, ouvido, é como eu disse há pouco tempo, apareceu o sintoma, procurar saber logo o que é que está causando aquele sintoma para tentar resolver o problema. Porque são 3 prognósticos totalmente diferentes com os mesmos sintomas. Diminuir a audição, pode ser no ouvido externo, prognóstico bom geralmente. Pode ser no ouvido médio, o prognóstico bom, mas não tanto quanto seria de ouvido externo. E diminuir a audição, pode ser problema do ouvido interno, e aí já o prognóstico, se for tardio, o diagnóstico é péssimo, não tem como recuperar. Tem mais perguntas, doutor Enio. Um zumbido que de mais de 2 dias você escuta, né? O que é que pode ser? Não é frequente, mas quando vem, faz uns 2 dias, por exemplo. Pois é, também pode ser problema em qualquer um dos 3 segmentos. Pode ser cera, pode ser algum problema inflamatório do ouvido médio, pode ser já alguma disfunção do ouvido interno. O fato é que é um sinal de alerta, que alguma coisa não está perfeito. E se for de um dos 3 segmentos, é passível de tratamento. Só que o tratamento do ouvido externo é de uma forma, o tratamento para o problema do ouvido médio é de outra forma, é outro tratamento totalmente diferente, e do ouvido interno também. Então, teria que descobrir quem é que está causando esse zumbido para tentar resolver o problema. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Eu gostaria de saber do doutor Enio o seguinte. Eu sinto uma coceira muito forte no meu ouvido, na parte interna. Às vezes eu penso que é sujo. Faço uso do cotonete, mas geralmente nunca sai nada. O que vem a ser isso? Obrigado e tenha um bom dia. E aí, doutor Enio? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é abandonar o cotonete. O cotonete, ele só tem tendência a piorar aí. Geralmente quem causa essa coceira são 2 coisas. Ou eczema, que é uma espécie de alergia que dá na pele do conduto, ou otomicose, que é um fungo que cria no ouvido. São as 2 causas mais comuns. Existem outras, mas as mais comuns são essas. Então o tratamento de otomicose é de uma forma, o tratamento de eczema é de outra forma. São 2 tratamentos distintos. Qualquer que seja a causa, um dos grandes vilões aí é o uso do cotonete. Quanto mais ele usar, pior vai ficar a situação. Então, o primeiro conselho que eu dou a ele, abandone o cotonete. Aposente de vez. Não é só para você não, essa recomendação serve para qualquer pessoa. O segundo cuidado é não deixar entrar água com frequência no ouvido. Na hora do banho, proteger esse ouvido contra a água. E a terceira orientação é, assim que possível, procurar um atendimento para descobrir qual é a causa e fazer um tratamento adequado para isso. Doutor Enio sempre toca nessa tecla, gente. Abomine de uma vez por todas, abandone o uso do cotonete. Cotonete não ajuda, atrapalha, né? Só atrapalha. Nunca vi ninguém se beneficiar com cotonete, a não ser quem vende. O próprio otorrino que ganha alguns pacientes por causa do cotonete. E quem fabrica. Para quem usa não tem benefício não. Na minha casa é artigo proibido. Meus filhos estão com 16, com 13, com 10 anos. Nenhum deles até hoje usou cotonete no ouvido. Então, eu dizendo isso, eu acho que eu já disse tudo. Se eu não quero para meus filhos, coisa boa não é, né? Doutor Enio, por que meu esposo ultimamente vive colocando sangue pelo nariz e também ele fica fanhoso, parecendo que está gripado? O que é que pode ser? Sangramento nasal, a causa mais comum é o rompimento de um vaso ou de alguns vasos na área anterior do septo. É muito comum na nossa região porque o clima é mais seco, resseca a mucosa, às vezes rompe o vaso por microfissura dessa mucosa
e aí fica sangrando enquanto não ocorrer a cicatrização desse rompimento. Essa é a causa mais comum, não é a única. Existem muitas outras causas possíveis, algumas lesões benignas, algumas outras inclusive malignas, que podem causar sangramento no nariz. No caso dele, o que chama a atenção é que ele também está fanhoso, então deve ter alguma coisa causando juntamente o sangramento e essa voz fanhosa, que pode ser uma inflamação, pode ser alguma lesão dentro do nariz. Então, nesse caso aí específico, eu diria que ele deve sim procurar um atendimento, porque tem 2 sintomas associados e não um isolado. Se fosse só o sangramento, era bom procurar, mas com menos urgência, com menos preocupação. Mas como tem os 2 sintomas, deve ter alguma coisa causando obstrução nasal também, ou parcial ou total, que deixa essa voz fanhosa. E aí tem que ser investigado melhor o que é que está causando isso, para que a gente possa executar um tratamento adequado. Aí o ouvinte pergunta, mas espera aí, doutor disse que eu não uso cotonete. Aí eu limpo o ouvido com o quê? Um outro cotovelo. Pode usar com cotovelo aí o seu próprio. Mas eu consigo? Por isso mesmo que pode. Não pode nem pedir ajuda aos familiares ou aos amigos, não. Tem que ser com o próprio cotovelo. Cotovelo, melhor dizendo. Mas deixando a brincadeira de lado, o que a gente usa realmente é só a limpeza do ouvido externo, na parte de fora mesmo. Aí o dedo resolve bem, tá certo? Uma toalhazinha, um lenço umedecido, uma fralda de criança, limpa por fora até onde o dedo alcançar e pronto, é suficiente. Lá dentro, o que a natureza criou, a cera, é uma proteção para o nosso ouvido. Ela só deve ser removida quando está em excesso. E para ela estar em excesso, ela vai causar a diminuição da audição. A pessoa vai sentir o ouvido tapado. Aí só nesse momento deve ser removida. E não com cotonete, que não vai conseguir, vai empurrar para dentro. Aí tem que procurar um profissional habilitado, fazer essa remoção da forma correta. E não é todo mundo que vai precisar. A grande maioria, na verdade, não vai. É um ou outro que tem uma produção mais excessiva de cera que vai acumular e tampar o ouvido. Mas essa não é a regra, é mais a exceção. A grande maioria das pessoas, eu estou com 46. Na minha vida toda, eu nunca precisei fazer uma lavagem de ouvido por excesso de cera. E desde que eu me entendo de gente, eu nunca usei cotonete. Então, essa é uma prova que não precisa realmente usar cotonete para fazer a limpeza do ouvido. É por fora que se faz, lá dentro, só se realmente houver uma produção excessiva, é que vai acumular e tampar, e aí deve ser removida. Doutor Ano Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Ano, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima vez e um abraço a todos. 8 horas, 12 minutos.